Depois da partidaça que fez o Carlos Miguel contra o Juventude, o Abel vai ter que decidir quem vai ser o goleiro da final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo, vai falar os prós e o contra de cada goleiro e talvez o limite do Everton voltar para ele ir para a decisão e se der para ele ir para a decisão, a gente vai conversar sobre isso. Vou dar a minha opinião também qual goleiro vai ser. Mas antes disso, eu preciso que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ajudar sempre o Jornalismo Verde a trazer esse tipo de conteúdo. E lembrando, a gente faz live de segunda a sexta e dia de jogo do Verdão, por exemplo, um dia 6 contra o Peixe lá no Allianz Parque, a gente vai estar em loco fazendo a cobertura completa do jogo. Pré-jogo, narração e pós-jogo direto do Allianz Parque e credenciados, tá? Então, se inscreva no canal e deixa o seu like aí. Se puder hypar o vídeo também, ajuda demais a gente aqui do canal. Compartilhe com os amigos e com a família, fechou? E é isso. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Então, cara, Carlos Miguel ou Everton vai ser o grande dilema e vai ser a grande decisão do Abel Ferreira para a decisão da Copa Libertadores da América contra o Flamengo, cara. A gente vai falar disso semanas, porque o goleiro Everton, para quem não sabe, está com uma fratura na mão, né? E vai ficar fora alguns dias, né? Ele mesmo falou que a recuperação é questão de dias, 2, 3 semanas ali, de fato, para o goleiro Everton voltar para a meta do Palmeiras e até mesmo voltar para os treinos do time do Palmeiras, né? Claro que ele está fazendo treino físico dentro da academia, fazendo todos os procedimentos para ainda manter o físico e manter a forma, o ritmo, a intensidade de fato, mas certamente não está fazendo quedas, não está pulando, não está treinando com os goleiros de fato. Então, o Everton tem esse problema na mão. E o Carlos Miguel tem um problema de fechar o gol, né? No jogo contra o Juventude, cara, Carlos Miguel fez 10 defesas, fechou o gol, defesas importantes, defesas difíceis. Pô, aquela defesa da cabeçada é sacanagem, pô. Ele usou toda a altura dele de fato e deu um tapa naquela bola lá. Aquela bola era gol, com certeza, do time do Juventude, né? Então, Carlos Miguel mostrando e provando de fato que tem condições de ser titular do time do Palmeiras e tem condições de bancar o Everton, né? Então a gente vai falar sobre isso e vamos falar direitinho sobre isso também. Partidaça do Carlos Miguel e mostra muita confiança e muita credibilidade, tá? Quem segue o canal Jornalismo Alviverde, eu vou ser totalmente imparcial nesse vídeo, tá? Eu vou ser imparcial nesse vídeo porque, cara, vocês sabem que eu não sou muito fã do Everton. Pra mim, o Everton não seria goleiro do Palmeiras há muito tempo já, e não é nem desse ano, nem do ano passado, é há muito tempo. Se bobear desde quando chegou, o Everton não seria goleiro do Palmeiras pra mim. Mas eu tenho que olhar os pontos bons do Everton também, vocês sabem disso, tá? O Everton é um goleiro extremamente seguro, um goleiro nota 7 num todo, e é um goleiro que eu sei que tá no top 5 de goleiros do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, né? Nesse momento, antes da lesão, ele estava no top 5 ali, se bobear até no top 3, ele estava nisso. Mas é uma questão de gosto, é uma questão que talvez eu não sinta tanta confiança no Everton, mas eu sei de todo o potencial e toda a categoria que tem o Everton, e é um dos maiores goleiros da nossa história tranquilamente, está no top 10 maiores goleiros da história do Palmeiras tranquilamente. Então, é um goleiro excelente. Só que o Carlos Miguel é muito promissor. E isso me pega muito também. A gente vai conversar sobre isso. Então, e na questão do Everton também, para encerrar meio que as boas do Everton, né? A saída de bola, ele é o melhor goleiro do Brasil com os pés hoje, né? Então, é um goleiraço. O Everton não tem muito o que falar. É só uma questão de gosto pessoal e uma questão de que eu vi o defeito do Everton. Quem assiste as lives sabe. Aqui eu não vou falar porque não quero prejudicar o Palmeiras também, né? Mas eu vi o defeito do Everton e me incomoda, tá ligado? Quando acontece isso. Então, é uma questão meio que ali pessoal minha, que eu não sou muito fã do Everton em relação a isso e não sinto tanta confiança nele. Então, mas eu sei de todos os méritos dele, é um puta de um goleiro Everton, não tenha dúvida disso, tá? Se for para a final da Libertadores, não tenha dúvida disso. O Carlos Miguel, a gente sabe, chegou agora, tem muito a desenvolver, tem muito a aprender e tem muito a crescer com a camisa do Palmeiras. E essa vai ser a grande disputa até o dia 29 na cabeça da Abel Ferreira e na nossa cabeça, torcedor palmeirense, se vai o Carlos Miguel ou se vai o Everton. Na minha visão, eu acho que não tem dúvida. Se o Carlos Miguel voltar até o jogo do Mirassol, até o dia 9 de novembro, se o Carlos Miguel não, desculpa, se o Everton voltar até o dia 9 de novembro, voltar o que eu falo, estar em campo. Então, quer dizer que nessa semana o Everton já tem que estar treinando, tá? Nessa semana ali, ele já tem que estar treinando ali, até quinta-feira ele já tem que estar treinando para enfrentar o Mirassol dia 9 de novembro. Se ele voltar até o dia 9 de novembro, o Everton vai ser o goleiro da final da Libertadores.
vai ser o goleiro da final da Libertadores, não tenho dúvida disso, porque eu conheço o Abel Ferreira, conheço a hierarquia do Abel, e na hierarquia o Everton ainda é o goleiro titular da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, isso não tem a dúvida disso, tá? Não tem a dúvida disso. Então, se ele voltar até o dia 9, até o jogo contra o Mirassol, eu acho que o Everton vai ser o goleiro da final, não tenho a dúvida disso. Agora, se o Everton voltar só no jogo do dia 15 ou só no jogo do dia 19, eu acho que não pode ser o Everton. Para mim, o limite de ser o Everton, para mim, o limite de ser o Everton é ele ter 20 dias para preparar o jogo, para ele entender o jogo e entender o tamanho do jogo de Palmeiras e Flamengo. Então, para mim, o limite para ser o Everton é o dia 9 de novembro. Se o Everton não estiver em campo contra o Mirassol, o Everton não pode entrar na final da Libertadores. Se ele voltar no dia 19 e enfrentar o Flamengo no dia 29, eu vou ficar extremamente louco. E nem tô falando do resultado, eu tô falando isso antes do resultado. Vou ficar maluco, porque ele não vai ter condições. Ele vai ter 2 jogos, né? Vai ter 2 jogos para pegar um Flamengo numa final de Libertadores. Vai estar totalmente sem ritmo, vai estar, claro, dependendo um pouquinho ali fora de ritmo e talvez até fora de forma ali, porque não vai estar na mesma rotação que ele estava antes da lesão, né? Então, para mim, o limite do Everton jogar a Libertadores, a final da Libertadores, é no jogo contra o Mirassol. Para mim é muito claro isso. Pro Abel, eu não tenho certeza. Pro Abel eu não tenho certeza, porque tem a parada do homem de confiança dele, né? Mas o próprio Abel Ferreira também é um cara extremamente inteligente e ele sabe que goleiro precisa de ritmo, goleiro precisa de sequência, goleiro precisa de confiança, goleiro precisa de coragem, né? E talvez se o Everton voltar ali no dia 15, no dia 19, será que o Everton vai conseguir ter essa sequência, essa confiança, essa credibilidade? O elenco vai ter a confiança nele, né? Então tem essas dúvidas, mas eu acho que se o Everton voltar até o dia 9 contra o Mirassol, ele vai ser o goleiro da Libertadores, eu não tenho a dúvida disso. Agora, o Carlos Miguel, e aí vem de fato a minha opinião e eu quero saber a sua também. Para mim, para mim, o Carlos Miguel já não sai mais do time. Mas eu não sou o Abel Ferreira, você que está aí do outro lado não é o Abel Ferreira. Se você tiver, me escute que vai dar certo, né? Mas, cara, para mim o Carlos Miguel não sai mais do gol. Para mim é estender a mão, cara. Muito obrigado, Everton. Muito obrigado por tudo que você fez. Você ajudou na campanha da Libertadores, você ajudou na campanha do Brasileiro e encerrar o ciclo do tamanho do Everton. Encerrar o ciclo meio que com a lesão do Everton, sabe? É um momento gigante ali de você encerrar o ciclo de um gigante da Sociedade Esportiva Palmeiras e para mim o Carlos Miguel não sai mais do gol. Mesmo se o Everton voltar no dia 9, para mim é o Carlos Miguel até o final da temporada agora. Porque, cara, é um goleiro altamente confiável. É um goleiro que faz milagre, né? E mostrou contra o Juventude, fez uns 2 milagres no jogo contra o Juventude. É um goleiro muito alto e é um goleiro que dificilmente a gente vai ver tomando gol de fora da área. Dificilmente a gente vai ver tomando gol de fora da área. Dificilmente. E isso, cara, numa final de Libertadores, imagina você tirar o recurso de chute de longe do Flamengo. Né? O Flamengo vai ter que saber que vai ter que entrar na área. Ou o Flamengo vai ter que ter na cabeça de tipo, caralho, para fazer gol eu vou ter que tirar muito. E aí você tira muito, você tira para fora, né? E isso acontece, cara. É só você olhar os outros times que enfrentam o Courtois. É claro que eu não tô comparando o Carlos Miguel com o Courtois, mas tô talvez na questão de estatura e altura. E o Carlos Miguel é mais alto que o Courtois ainda. Mas você pode ver o tanto que os jogadores tentam tirar a bola do Courtois e aí às vezes acaba tirando do gol, né? O próprio Renato Augusto falou isso, né, em 2018. Então, tipo assim, cara, para mim é o Carlos Miguel o goleiro. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Mas, sinceramente, eu não sei qual é a opinião do Abel Ferreira. Entende? Essa é a grande dúvida. Para mim, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Para mim, é o Carlos Miguel até o final do ano e 2026 inteiro é o Carlos Miguel. Para mim é. Mas o problema é o Abel. Não tô falando nesse momento, nessa única decisão. O problema é o Abel. É claro que o Everton tem totais condições de voltar e tem totais condições de ser o goleiro. Mas eu prefiro o Carlos Miguel. Aí vai da decisão do Abel Ferreira. Né? Se ele escolher pelo Everton, é claro que eu vou entender. É claro que eu vou entender. Até o dia 9 de novembro. Se o Everton voltar até dia 9 de novembro, vou entender e vou ficar quieto. Agora, se o Everton voltar dia 15, dia 19, dia 23 e jogar a final da Libertadores, e eu não quero nem ver o que pode acontecer numa final de Libertadores contra o Flamengo. Entende? Então, tipo assim, eu acho que tem limite. Para mim, é o Carlos Miguel que tem que ser o goleiro.
E pro Abel Ferreira, eu não sei. Porque o Abel tem essa questão de hierarquia. Não é a questão da panelinha que muita gente fala, não. Mas é uma questão mais de hierarquia. O Abel entende essa hierarquia. E eu entendo também a mesma coisa que o Carlos Ancelotti fazia no Real Madrid. Tem uma hierarquia ali, né? Então, tem essa parada. Mas eu acho que essa hierarquia acaba quando um goleiro é muito acima, né? E o Carlos Miguel é muito acima mesmo, embaixo da trave. Com os pés, o Everton é muito melhor. Embaixo da trave, o Carlos Miguel é muito melhor. Então, tipo assim, cara, é uma decisão complicada, é uma decisão difícil e espero que o Abel pense bem nisso e espero que o Abel escolha o Carlos Miguel de fato para essa final da Libertadores. E você, cara? Quem você quer que o Abel escolha? Deixa aí nos comentários, tamo junto, é nóis e avante palestra. Valeu, vamos com tudo e os porco é louco. Se inscreva no canal, ativa as notificações, vamos pra cima e avante palestra.